Saudações, senhoras e senhores. Aqui é Diogo Rafael Moreira, do blog católico247.com. É um grande prazer estar aqui para a nossa 8ª aula do curso Fundamentos do Serevacantismo. Hoje eu gostaria de apresentar a posição de São Roberto Bellarmino a respeito do Papa herético e do herege manifesto de uma forma geral, porque também se aplica a qualquer outra pessoa que mantenha uma posição de autoridade dentro da igreja que ensine heresia. Então, o que pensa São Roberto Bellarmino sobre isso? Esse vai ser o tema da nossa aula. Mas, a título de introdução, eu gostaria de lembrar que vale aqui o que foi dito sobre o conceito de São Roberto Bellarmino sobre a igreja, certo? Vale também para essa aula. O que São Roberto Bellarmino ensinou não é nada mais do que a opinião comum da igreja. Não é a opinião pessoal de São Roberto Bellarmino sobre a matéria, mas é, como ele deixa muito claro, o consenso unânime dos padres e dos teólogos católicos. Então se trata de uma opinião segura, de uma opinião certa. E, mais do que isso, na Igreja Católica, esta opinião de São Roberto Bellarmino sobre a questão do Papa herético, ela é uma lei. Então, no Código de Direito Canônico de 1917, você vai lá e você vai encontrar no parágrafo 188, no cano 188, parágrafo 4º, você vai encontrar exatamente isso, quer dizer, que um clérigo, qualquer que seja, certo? Qualquer que seja o seu cargo, ele perde imediatamente esse cargo, se ele for um herege manifesto, se ele publicamente abandonar a fé católica. Certo? Então, é claro que a opinião de São Roberto Bellarmino não é, como dizem alguns por aí, a opinião de um teólogo apenas. Certo? Não. Ela é a opinião comum da igreja e é uma opinião que é lei. E quer que eu prove isso para você? Eu vou provar então. Então vamos provar isso aqui já no começo para eliminar qualquer confusão, porque o que nós vamos fazer aqui mesmo é só uma exposição da verdade da sua opinião, certo? Feita por São Roberto Bellarmino. Mas a opinião mesmo não é uma opinião questionável, entende? Isso é um fato e é algo que nós temos que aceitar. Mas então vamos mostrar o fato para você antes de falar da exposição de São Roberto Bellarmino, para que você já fique bem certo disso, certo? Então vamos lá. Diz assim no código, né? Claro que é em latim. Ele afirma assim: Obitatitam renunciationem ab ipso iure admissam, quaelibet officia vacant, ipso facto et sine ulla declaratione, si clericus, quarto, a fide catholica publice defecerit. O que nos diz o código então? Com todas as letras e clarissimamente, certo? Para não ficar nenhuma confusão, ele diz assim, que por razão de uma renúncia tácita, né? Obitatitam renunciationem, é aceito pelo próprio direito, ab ipso iure admissam, quaelibet officia vacant, quaelibet, quaisquer que sejam, o que você quiser, certo? Dos ofícios, né? os ofícios, vacante, quer dizer, caem do ofício, de qualquer ofício na igreja, né? E como é que ele vai cair, no caso, né? Que ele já vai explicar. Ipso facto et sine ulla declaratione. Por este mesmo fato, e sem nenhuma declaração, se clérigos, se o clérigo faz o quê? Aí temos aqui várias coisas enumeradas. Mas fomos direto para o parágrafo 4º, que fala assim: a fide catholica publice defecerit. Certo? Ou seja, ele defecta, abandona a fé católica publicamente. Certo? Então, se isto acontecer, ele perde automaticamente qualquer que seja o seu cargo, quaelibet officia. Não importa quais sejam os cargos. Ele cai automaticamente sem necessidade de declaração, se ele ensina heresia publicamente.
E você quer coisa mais pública do que um concílio herético? Você quer coisa mais pública do que membros da hierarquia da igreja assinando documentos com heresia e dizendo que agora é isto o que a igreja apresenta para o mundo moderno como a igreja católica? É assim que a igreja quer ser para o mundo moderno. Certo? Você quer coisa mais clara do que essa? E se o Vaticano II ensinasse uma heresia apenas já era o suficiente para eles terem abandonado a fé? Uma heresia apenas. Você encontra um dos artigos do credo já é o bastante. Mas é claro que o Vaticano II foi muito além. O Vaticano II, com sua colegialidade, legou a Constituição Monárquica da Igreja, com a sua Dignitatis Humanae, deu direitos ao erro, deu direitos ao proselitismo, das falsas religiões, e fez muito mais, né? Ensinou muito mais abominações, dizendo que agora a igreja não deve promover a si mesma, ela deve promover o que há de bom nas outras religiões, com sinceridade. Né? É uma coisa totalmente absurda, publicamente defendida por homens que deveriam professar a fé católica publicamente, mas que em vez de professar a fé católica, quiseram professar publicamente o modernismo, professar publicamente a mentira. Entende? E é por isso que eles não podem ser membros da hierarquia da igreja. Porque eles não são nem membros da própria igreja, eles não professam publicamente a fé católica, eles professam uma outra fé e ainda mais, dizem que essa fé é a fé católica, que é pura mentira. Mentira total, certo? Mas, vamos ficar um pouco mais nessa opinião, certo? Vamos ver o que aconteceria se um clérigo publicamente oferecesse heresia aos seus súditos, certo? O que aconteceria? Por algum tempo isso se discutiu na igreja, certo? Lembrando que esse Código de Direito Canônico, né, que é muito explícito na sua afirmação, não era disponível antes de 1917. Certo? Haviam vários cânones na igreja que já falavam isso, mas havia ainda uma certa liberdade para se discutir a matéria. Então, com o Código de 17, ficou muito evidente, certo, na lei da igreja, que realmente a opinião de São Roberto Bellarmino é a opinião comum. Mas houveram no passado alguns teólogos e até alguns ilustres teólogos que disseram que não era bem assim. Era bem parecido, claro, mas não era bem assim que a igreja deveria proceder. Porque o herege manifesto, segundo alguns, ele ainda continuava sendo membro da igreja, mas de uma forma deficiente, por isso ele deveria ser deposto pela igreja. E esta foi a opinião de Caetano e de Soares, dois doutores ilustres da igreja, mas pessoas que nesse ponto realmente apresentaram uma opinião bem problemática, certo? E São Roberto Bellarmino, ele, de uma forma totalmente ortodoxa, vai explicar o porquê. Entende? Esta opinião é indefensável. Então, onde é que São Roberto Bellarmino faz isso? São Roberto Bellarmino ele vai fazer isso no seu tratado sobre o Romano Pontífice, De Romano Pontifice, no livro 2º, capítulo 30. Ali ele vai discutir exatamente essa questão do Papa herético e ele vai dizer que existem 5 opiniões sobre este assunto. Certo? A primeira opinião delas é aquela de Alberto Pighi, que afirma que não é possível acontecer de um Papa cair em heresia. Porque o Papa está sob a assistência do Espírito Santo, então não pode suceder que ele caia em heresia, nem mesmo uma heresia oculta. Certo? E por isso, a própria possibilidade do Papa ser punido não existe, porque ele não pode cair em heresia. São Roberto Bellarmino diz que essa opinião ela é muito provável e que ela é piedosa e também facilmente defendida. Mas como existem cânones que diziam que se um Papa comete heresia, então ele perde seu cargo, então vamos aceitar a discussão. Mas ele mesmo
pelo que ele dá a entender na obra, ele mesmo crê que realmente isso não é possível. E se você olha para os fatos, é realmente bem interessante essa opinião, certo? Pelo seguinte, porque nós sabemos que os papas conciliares, do João 23 para frente, João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco, todos eles já eram hereges muito antes de subirem à cátedra, né, de Pedro, muito antes. Então, na verdade, a eleição deles já foi inválida já aí. Quer dizer, um não católico não pode ser eleito papa. Entende? E eles já eram não católicos já na época de cardeais, de padres. Entende? Então, dizer assim que eles caíram quando papas é bem ingênuo, certo? Porque eles já estavam na lama fazia muito tempo, já eram peritos no assunto. Já tinham publicado os livros sobre isso, já tinham feito os atos públicos de heresia, né? Então, não tem realmente assim chão para você dizer que eles eram supra-sumo da ortodoxia até antes de subirem à cátedra e na cátedra de Pedro, então, eles caíram numa heresia. Oh! Né? Não. Não tem base em fatos. Então, de certa forma, realmente sua opinião de Alberto Piggy parece ser a melhor. Entende? E, no entanto, nós vamos aceitar a discussão. Vamos supor que ele era esse supra-sumo da heresia e que, por algum motivo, entende, ele aceitou professar publicamente uma heresia. E daí, o que acontece com ele? Né? Aí vem a segunda opinião, que é a opinião de Torquemada, que diz assim, isso não só é possível acontecer, mas se isso vier a acontecer, mesmo que segredo, mesmo que seja uma heresia oculta, ele perde o seu cargo automaticamente. Certo? E esta opinião, São Roberto Bellarmino, com toda razão, diz é uma opinião que se baseia em falsas suposições. A primeira suposição que ela se baseia é que o herege manifesto ele não é um membro da igreja. Isso é falso, porque nós já vimos, lembra de que nós tratamos na sétima aula? Nós já vimos o que é um membro da igreja católica. É uma pessoa que professa a mesma fé, que vai aos mesmos sacramentos e que se submete às legítimas autoridades. Professar é com a boca. Né? Submeter-se e comungar dos mesmos sacramentos são atos externos. Então, uma pessoa que é externamente ligada à Igreja Católica, professa a doutrina católica, ensina a doutrina católica, vai aos sacramentos, faz tudo isso, né? Continua sendo membro sem problema nenhum, ainda que no seu coração eu não creia, ainda que não seja sincero. Isto pelo simples motivo de que na Igreja realmente existem bons e maus, como diz o Catecismo de Trento. Certo? Isto é de fato, existe, isso está nas parábolas de Cristo. Sempre vai existir bons e maus, pessoas sinceras, pessoas não sinceras. Mas eles não deixam de ser membros da igreja, a não ser que eles se separem dela pela heresia. Entende? Pública, pela heresia pública. Ou seja, comecem a ensinar uma outra doutrina, não sejam mais católicos, não se portem mais como católicos, mas se portem como hereges. Somente assim ele pode ser. E uma outra falsa suposição dessa segunda opinião, que é a opinião de Torquemada, é que nós vamos conseguir realmente julgar um herege oculto, o que é impossível. Não é possível você julgar algo que você não pode saber. Então, isso mesmo já desqualifica a posição de Torquemada. Porque como é que você vai ler o coração da pessoa? Isso é impossível, nós não temos como saber a sinceridade com que as pessoas apoiam, né, a fé católica. Você não tem como saber se o que eu estou dizendo aqui eu estou dizendo com toda a sinceridade do meu coração. Você pode ter uma certeza moral sobre isso, mas não absoluta. Entende? Agora, você pode saber se o que eu estou dizendo aqui agora publicamente é a doutrina católica ou não. Isso você pode. Agora, no meu coração você não consegue entrar. Só Deus. Então só cabe a Deus. A igreja não tem poder, então, qualquer poder sobre um herege oculto. Até porque também esse herege oculto ele é um membro da igreja católica.
certo? E somente poderá ser punido, né, quando ele for um herege manifesto. Logo, essa opinião é descartada. Vamos então para uma terceira opinião. E essa terceira opinião, São Roberto Bellarmino diz que é extremamente improvável, que é a opinião de que o Papa não perde seu cargo de jeito nenhum, ainda que ele seja um herege manifesto como o Francisco. Hoje em dia, os católicos erradamente estão defendendo essa tese. Se não com as palavras, mas na prática eles estão dizendo exatamente esse absurdo, que mesmo o lobo, mesmo aquele que é manifestamente um herege, né, ele continua mantendo seus cargos, continua fazendo parte da hierarquia eclesiástica. São Roberto Bellarmino diz assim, quase numa reductio ad absurdum, que se isso fosse verdade, que é extremamente improvável, se isso fosse verdade, aconteceria que nós teríamos, então, nós estaríamos na mão de um lobo. A igreja estaria entregue nas mãos de um lobo, disposto a destruí-lo, a acabar com ela. Ele diz, uma tal situação seria miserabilíssima para a igreja. E não é pura verdade? Eles deixam o lobo à solta, né? Deixam o lobo à solta e é uma situação miserável para a igreja. Olha o que era a Igreja Católica antes do Vaticano II e olha o que é a Igreja Católica hoje. A Igreja Católica hoje, graças a essa errada posição de ficar pensando que o lobo, né, o herege manifesto, ele é um membro da hierarquia, ela foi trucidada pelos hereges. Ela foi trucidada pelos hereges. Foi atacada e realmente agredida por esses hereges com toda a força. Porque ainda disseram, não, nós temos que obedecer ao lobo. O que é um absurdo. Não se deve obedecer ao lobo, mas se deve evitar o lobo. Certo? E isto não é um preceito qualquer, de qualquer um, mas é um preceito vindo do próprio Deus. Certo? E é isso que nós vamos ver quando a gente partir para a quarta opinião. Então, já que essa é extremamente improvável, o que seria uma quarta opinião? A quarta opinião ela vai dizer assim, realmente nós não devemos ficar deixando a solto o lobo. Nós devemos puni-lo. Mas o herege manifesto, ele não perde o seu cargo automaticamente. É preciso que a igreja o declare. Ou seja, que seja feito um concílio, né, e que se determine, então, agora você não é mais um membro da igreja. Você está fora, você está deposto. Precisa de uma declaração prévia. Então, esta posição, São Roberto Bellarmino diz que ela é indefensável. Por que indefensável? Porque nas suas duas partes ela peca. Na primeira parte ela diz assim, que um herege não perde automaticamente seu cargo. Que é falso. Né? Porque ele se separa da igreja por conta própria, renúncia tácita. Certo? E a segunda parte ela vai dizer assim, que a igreja tem esse poder sobre o Papa. Essas duas coisas são falsas. São Roberto Bellarmino vai provar isso através de argumentos de autoridade e argumentos de razão. Então vamos ver o que ele nos ensina. Ele vai dizer, aqui resumidamente, né, o seguinte para esta opinião, que é a opinião de Caetano e de Soares, portanto de teólogos distintos da igreja. Ele vai dizer assim, primeiro, um argumento de autoridade, né? Segundo São Paulo, na sua carta a Tito, capítulo 3º, o herege deve ser evitado após a segunda advertência. E então ele explica, ou seja, isso quer dizer sem a necessidade de qualquer declaração. Então, o preceito é esse, o herege precisa ser evitado. Isso é um preceito divino, que está na Sagrada Escritura. Nós também vamos encontrar nas cartas de São João, dizendo que nós não devemos nos comunicar com hereges. Muito importante. Né? E aqui ele também vale-se da explicação de São Jerônimo, que comentando essa mesma passagem, diz que assim é porque outros pecadores são excomungados pela igreja, mas o herege abandona a igreja
por sua própria conta, separando a si mesmo dela. Entende? Então, realmente acontece que o herege, ele se separa sozinho e por isso nós devemos evitá-lo sem que seja feita qualquer declaração pela igreja, ou seja, uma ordem de excomunhão. Não é necessário, né? Porque ele realmente está fora por conta própria, ele quis abandonar a igreja. Entende? E nós não temos controle sobre a vontade das pessoas. Se ele quer abandonar a igreja e deixa de ser um bispo católico para ser um bispo herético, entende? É uma opção dele. Agora, a partir desse momento, nós temos que evitar isso, é o preceito de São Paulo. E aí vem a questão, vamos aplicar isso ao Papa, então. Mas, então, se um Papa cai em heresia, mas ainda assim continua sendo cabeça da igreja, ele não pode ser evitado pela igreja. Porque como é que você pode evitar a sua própria cabeça? Se ele é a cabeça da igreja, se ele ainda é o Santo Padre, como é que você pode cumprir esse preceito de São Paulo, de São João, dos Santos Padres? Como é que você pode fazer isso? Ele não tem como fazer isso se ele continua sendo Papa. Então a única forma de a gente conceber é que ele já não é Papa da Igreja Católica. Que ele, por sua livre vontade, abandonou a Igreja Católica e já é uma outra coisa. Ele já não é um Papa, ele é um herege. Ele é um heresiarca. Então, é essa qualificação que nós temos que dar, né? Senão, seria realmente absurdo que uma pessoa que ainda é cabeça da igreja, entende? Ela seja evitada pelo seu corpo. Não tem como, né? Isso levaria à morte da igreja se isso acontecesse. Se a igreja evitasse sua própria cabeça. Isso não pode ser. Então, é claro que ele não é cabeça da igreja. Mas, nós podemos ainda argumentar assim, ó, que aquele que não faz parte do corpo da igreja, ou seja, não é um membro da igreja, portanto um herege que se separou da igreja, certo? Não pode ser sua cabeça. Ora, o herege manifesto não faz parte do corpo da igreja. Logo, ele não pode ser cabeça da igreja. Muito simples. Ele não professa a fé católica visivelmente, certo? Ele já rompeu, então ele já não cabe na definição de católico. Então, o problema do Francisco, do Bento XVI, é que eles não cabem mais na definição de católicos, porque eles publicamente defendem uma fé herética. Eles publicamente ensinam heresia. Incontáveis heresias. Certo? Então, é por isso que a gente não pode considerá-los como cabeça, porque eles não são nem mesmo parte da Igreja Católica. Estão fora, totalmente fora da Igreja Católica. Certo? Mas o Caetano, ele tenta se justificar, certo? O Caetano, ele tenta defender a sua tese ainda. Então ele vai dizer assim, ó, que o herege, ele permanece Papa, mas não simpliciter, ou seja, não simplesmente, mas segundo um quid, quer dizer, de alguma forma ele permanece sendo Papa ainda. Mas como? Ele fala assim, pois embora não seja membro pela fé, permanece unido à igreja pelo batismo. Mesmo assim, ele deve ser deposto, pois ele é um membro à beira da morte. Agora, notem bem o problema disso aqui. Ele está dizendo que se você é simplesmente um batizado, você ainda continua sendo, de certa forma, um membro da igreja. Isso é verdade? Não, não é verdade. Isso é apenas um requerimento para você ser um verdadeiro católico, membro da Igreja de Cristo. Um requerimento, que é a comunhão dos sacramentos. Então, você tem o batismo, muito bem, um requerimento que você já tem. Agora, para ser católico, você precisa ser submetido às legítimas autoridades, certo? E você também precisa, sobretudo, da fé, que é o fundamento do edifício, a profissão da verdadeira fé. Então, um batizado, ele é um membro da igreja em potência, não em ato. Entende? É isso que São Roberto Bellarmino vai demonstrar. Certo? Então, é bem provável, na verdade, é fato, que podem existir pessoas batizadas que abandonam a igreja católica. Todo herege, todo cismático, todo apóstata fez isso. Entende? E, portanto, é óbvio que ele não continua sendo, de certa forma, um membro da igreja. Não, ele já deixou de ser. E nosso São Roberto Bellarmino vai prová-lo da seguinte forma. Ele diz assim, primeiro, se assim fosse, né, se o batismo ainda bastasse, o herege jamais poderia ser removido da igreja, pois o caráter batismal é indelével.
Ou seja, então aconteceria que nunca poderia sair da igreja um herege. Jamais poderia ver um herege, porque todo herege ele é, por definição, batizado. E o caráter do batismo é indelével, ele sempre vai continuar sendo membro. Verdade? Se você for pela herética Lumen Gentium do Vaticano II, você até pode ser impelido a acreditar nisso. Certo? Se você for apoiar os hereges conciliares, você vai defender isso. Agora, a doutrina católica não é essa. Entende? O batismo só não é suficiente para você ser um cristão. Você precisa professar a verdadeira fé. Né? É uma só fé, um só pastor, um só batismo. Ou seja, tem que ter o pastor, que é a submissão ao Santo Padre e o Papa. Tem que ter a profissão da verdadeira fé, a mesma fé de sempre. Certo? O batismo também, mas não só o batismo. Então, aí que está a questão. Mas vamos seguir então. São Roberto Bellarmino fala: todavia, o caráter não significa que alguém pertence à igreja em ato, mas apenas em potência. Com efeito, o caráter serve para indicar de onde veio a ovelha e para onde ela deve retornar. Ele não impede que a ovelha suba aos montes, apartando-se do redil, que é o que todo herege faz. Ele abandona a igreja, mas ele tem a marca do batismo. Ele abandona a igreja por conta própria. Esta verdade é confirmada por São Tomás na Suma Teológica, segundo o qual quem não tem a fé não está unido em ato a Cristo. E além disso, se a falta de fé com o batismo é uma disposição parcial, então ela pode ser necessária para formar um papa, ou somente para formar um bom papa. Então, das duas uma, ou ela é suficiente e não há razão alguma para a deposição, ou ela é insuficiente e, portanto, ele já não é papa por esse mesmo fato. Quer dizer, se eu tenho só o batismo, mas eu não tenho a fé, certo? Mas eu continuo sendo papa ainda assim, certo? Só pelo fato de eu ter o batismo, então é claro que ele continua sendo cabeça da igreja e nós não podemos depô-lo. Então é esse ato que o Caetano propõe aqui não daria certo. Nós não temos autoridade para depor, que ele quer a cabeça da igreja. Agora, se não é só para que ele seja um bom papa, que é importante que ele tenha fé, mas para que ele seja um papa propriamente, então é claro que se ele já professa uma outra fé, entende? Ele já não corresponde a um requisito fundamental para que ele seja um papa. Certo? Então aí que está a grande questão. Né? Ele fica realmente encurralado. Mas ainda assim o Caetano ele tenta defender sua tese. Né? E Soares também vai tentar defender isso aí. Ele vai dizer assim, que a fé é uma disposição simplesmente. Mas como permanece o caráter quando ela está ausente, o homem ainda continua papa em consideração da existência desta parte. Quer dizer, claro que as duas partes são necessárias, que ele não diz, só que como ainda existe o batismo, certo? Embora não exista mais a fé, e ainda continua em consideração de ele ser um batizado. Ainda continua no cargo em consideração de ser um batizado. São Roberto Bellarmino refuta dizendo assim, que a falta da parte, ou ela compromete a unidade, ou não. Se sim, se ela compromete o fato de ele ser um papa, né? Então o papa deixa de ser papa pela falta de uma disposição necessária. Caso contrário, a falta de fé somente o impede de ser um bom papa. Ora, tal defeito não pode ser objeto de deposição. Quer dizer, se está faltando esse componente, né, então ele só não é plenamente um papa. Mas a gente sabe que não é só isso. Né? Ele deixa de ser papa simplesmente, mas ele não tem a fé. Então, São Roberto Bellarmino diz que não pode ser assim. E além disso, né, afirma São Roberto, os santos padres ensinam unanimemente não só que hereges estão fora da igreja, mas também que eles estão privados ipso facto de toda jurisdição, ou seja, autoridade sobre os fiéis, e dignidade eclesiástica. Inclusive, São Tomás afirma, isso aqui está na Suma Teológica, meus amigos, que os hereges e cismáticos perdem imediatamente toda a jurisdição e que qualquer
coisa que tenham feito ou que tentem fazer com base nela é nula. Ou seja, o problema realmente é que não é só a questão que o Papa herege, ele perde automaticamente o cargo, mas ele perde realmente toda a sua autoridade na Igreja. Ele perde toda a jurisdição e dignidade eclesiástica por esse mesmo fato. E tudo que ele fizer, portanto, é nulo. Então, como é que você vai obedecer uma pessoa, certo? Um herege manifesto, que todos os atos dele, então, o catecismo que ele vai promulgar, o código de ética que ele vai promulgar, a missa que ele vai promulgar, é nula. Como é que pode uma coisa dessa? Entendeu? É claro que ele já não gosta da autoridade. Ele já não gosta do carisma papal, já não gosta da proteção do Espírito Santo. E aí, se você ficou obedecendo ele, como o pessoal faz aí obedecendo Francisco, é claro que você vai ficar jogando contra o catolicismo. Porque ele não está sob a assistência do Espírito Santo. Ele é tanto herege quanto os protestantes, quanto os cismáticos do Oriente. Não é? É um verdadeiro herege. E por isso que ele não deve ficar tratando de sua santidade, né? Uma pessoa dessa. Agora, vamos prosseguir então aqui com o nosso São Roberto Bellarmino. A segunda parte, quer dizer, não é só o problema, a questão de que o herege não é deposto automaticamente, mas também é falso a ideia de que nós podemos depor o Papa. E é isso que São Roberto Bellarmino vai mostrar agora nessa segunda parte de sua refutação de Caetano. Então, ele vai dizer assim, que, em primeiro lugar, o ato de deposição é entendido como um ato de um superior. Com efeito, o Papa separa o bispo do seu episcopado quando depõe um bispo, e isto é entendido como ser superior aos bispos. Portanto, veja bem, se os bispos, então, juntos agora podem depor o Papa, ele está fazendo o ato de um superior, certo? E isso não pode ser, então, segundo São Roberto Bellarmino, porque o ato de depor, a punição, né, é um ato de um superior sobre o inferior. Segundo ponto, a deposição contra a própria vontade é um castigo, e castigar é próprio do superior e do juiz. Novamente, se essa atitude de Caetano fosse verdadeira, então realmente seria verdade também que os bispos, coletivamente, eles são superiores ao Papa. Depois, terceiro motivo. Como o conjunto das partes equivale ao todo, a autoridade sobre as partes é a mesma sobre o todo. Logo, ou está o Papa acima da Igreja, ou está a Igreja acima do Papa. Além disso, o exemplo não se aplica, pois a geração e destruição são processos sobre o todo. São processos diferentes. A primeira envolve agir sobre a matéria das coisas futuras, a pessoa que será o Papa, ao passo que a destruição envolve a coisa mesma, composto já de matéria e de forma, o Papa, propriamente dito. Neste último caso, os cardeais ou um concílio exerceram autoridade sobre o Papa, e isso não pode ser. Então, só para esclarecer um pouco melhor isso, que já entra numa terminologia mais filosófica e precisa, então é preciso compreender bem os conceitos. Quando ele fala assim, que os cardeais eles possuem realmente algum poder, e é o poder de fazer o Papa, certo? A geração. Então, de fazer um Papa, então, eles pegam, designam uma pessoa Papa, certo? E ela se torna o Papa da Igreja Católica. Certo? O poder de designar é um poder que a Igreja tem, de designar um Papa. Só que isso não é um poder sobre o Papa mesmo, porque o próprio Papa mesmo não existe atualmente, ele existe apenas potencialmente. E ele é feito quando se designa aquela pessoa. E daí aquela pessoa é investida de autoridade. Muito bem. Isto é no que toca à geração. Agora, quando se trata de destruição ou corrupção de alguma coisa, o que é destruído? O que é mudado nesta coisa? O que é mudado é o composto, ou seja, já o Papa propriamente dito investido dessa autoridade. Então, não é só a possibilidade, mas é a própria pessoa do Papa, sobre o qual se exerce então a coerção e se depõe. E isso não pode ser, a não ser que a Igreja seja superior ao Papa, que o corpo seja superior à cabeça, que é
claramente absurdo, né? Mas vamos prosseguir aqui com o nosso Bellarmino para a gente não errar. Então, São Roberto Bellarmino ele vai e conclui o seguinte, né? Que não é verdade nem que o Papa herético se mantém no cargo, porque nós vimos que isso não poderia acontecer, seria absurdo, que quem não é membro seja a cabeça da igreja, e nem que a igreja tem direito de emitir uma declaração contra ele. De fato, o Papa é superior à igreja. A igreja não tem autoridade sobre o Papa, mas é o Papa que tem autoridade sobre o restante da igreja. Certo? Então, isso fique bem claro. E nesse ponto que estamos, então, agora já vimos 4 opiniões, né? E nós percebemos que realmente não tem como não defender a 5ª opinião, que é a opinião de São Roberto Bellarmino a respeito do assunto, certo? Que é a mais certa de todas elas, que é a que diz o seguinte, né? Assim afirma a 5ª opinião. Então, assim diz, agora eu vou citar realmente a própria palavra de São Roberto Bellarmino, porque até aqui eu citei apenas resumos de toda a argumentação dele, certo? Então agora eu vou citar palavra por palavra de São Roberto Bellarmino, verbatim mesmo, para que se possa compreender bem assim o teor e a dignidade que ele dá a essa opinião e como ele a trata realmente. Então ele diz assim, ó, portanto, a 5ª opinião é a verdadeira. É manifesto que o Papa herege cessa por si de ser Papa e cabeça, assim como por si cessa de ser cristão e membro do corpo da Igreja, razão pela qual a Igreja pode julgá-lo e puni-lo. Esta é a sentença de todos os antigos padres, que ensinam que os hereges manifestos perdem imediatamente toda a jurisdição, e nomeadamente Cipriano, no livro 4, Epístola 2, onde assim fala sobre Novaciano, que foi Papa no cisma com Cornélio. Não pode possuir o episcopado, diz, e se já era bispo, foi removido do corpo dos outros bispos e da unidade da igreja. Ele afirma que Novaciano, ainda que tivesse sido Papa verdadeiro e legítimo, se todavia se tivesse separado da igreja, teria por isto mesmo caído do pontificado. Então, isso nos leva realmente a concluir que esse negócio de Papa herético, né, não nos deixa realmente crer, né, nessa discussão sobre o Papa herético. A gente não pode realmente crer que ele não é deposto automaticamente, mas é claro que ele perde imediatamente e automaticamente o seu cargo e a sua jurisdição, ou seja, sua autoridade sobre os fiéis católicos. Então, Francisco, meus amigos, não possui autoridade. Não possui autoridade sobre os fiéis católicos. Nós precisamos de um Papa. Esse aí não serve, ele não tem o requisito. Entendeu? Não tem, e ele deve ser punido pela igreja. Certo? Mas punido porque já não é católico, já não é membro da igreja, e já não é cabeça. Agora vamos, então, concluir aqui a nossa apresentação, dizendo o seguinte, ó, que o herege manifesto de nenhum modo é membro da igreja, nem pela união interna, nem pela externa. Pois mesmo os maus católicos estão unidos e são membros internos pela fé, externos pela confissão da fé e comunhão nos sacramentos. Por outro lado, os hereges ocultos estão unidos só externamente. Já os hereges manifestos, de nenhum modo, como já se provou. Então, aqui fica claro, meus amigos, que maus católicos, certo? Se o caso de Francisco fosse um papa mau apenas, um pecador público, uma pessoa que fosse assim, mas ele ainda continuasse professando a fé católica, certo? Ele jamais poderia ser julgado pela igreja, a igreja teria que tolerar, certo? Mas o problema é que não existe essa união externa, ou seja, não existe a profissão da fé católica, e é isso que o impede realmente de ser católico e que o torna um verdadeiro estorvo, uma verdadeira peste.
entende, no seio da cristandade. Entende? Então, esta é a opinião de São Roberto Bellarmino a respeito, certo? Que é a opinião da Igreja, que é a lei que nós devemos seguir. Então, meus caros católicos, eu espero que isso tenha tornado claro, né? Que, compreendendo bem o que é um membro da Igreja, né, a gente saiba se portar então perante quem não é membro da Igreja, certo? De uma forma correta, quer dizer, nós não podemos tratar a pão de ló, entende? E ficar chamando de sua santidade um homem que é publicamente um herege, que aceita e divulga por aí, entende, todas as heresias contidas neste compêndio herético do Vaticano II. E nós não podemos realmente conceder isto, certo? E por isso nós devemos resistir, mas resistir cientes de que nós não estamos resistindo ao Papa, certo? Mas nós estamos resistindo a uma heresiarca, uma pessoa que tem culpa no cartório e que deve ser punida, porque ela já não exerce realmente qualquer dignidade eclesiástica, qualquer cargo dentro da Igreja Católica, mas apenas exerce realmente um ofício de perdição a mando do demônio. Entende? É isso que eles fazem. Não estão a serviço de Cristo mais, mas resolveram servir o mundo, o diabo e a carne. É por isso que essa gente não pode ser tratada como membros da hierarquia eclesiástica. Certo? Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido esta longa aula. Eu sei que desta vez nós passamos da nossa meta aí, que é ficar apenas os 20 minutos, mas é porque o assunto realmente o exigiu. Eu espero que o senhor e a senhora me compreendam, mas espero também que tenha valido a pena, certo? Muito obrigado. Qualquer dúvida, novamente eu me ponho à sua disposição, certo? Pode falar, pode perguntar. Estamos aqui realmente para esclarecer e instruir na fé católica. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.